Olá, como estamos? Vamos agora receber aqui uma presença ilustre. Vamos aqui inaugurar o quadro Com Saúde Não Se Brinca, para a gente perceber a validade, né, o valor que tem a gente cuidar da nossa preciosidade, que é a nossa saúde. Já estamos aqui, olha só. Vou adicionar agora aqui. Doutora Lesiane tem que pedir para participar, por favor. Alô, alô! Olá, Que Anderson! maravilha! Tudo certinho? Tá me ouvindo bem? Tá um sucesso, som bom, imagem boa, uma maravilha. Que maravilha! Então, bora, né? Que Sim, que coisa mais maravilha. boa! Que maravilha poder te Isso, encontrar, Anderson, e poder a digo gente mesmo. conversar Que, sobre o que a gente gosta mais de falar, né? exatamente. Então, para os que estão chegando agora, os que vão ver depois, a gente inaugura agora aqui o quadro que é Com Saúde Não Se Brinca. Qual o foco dele? No meio dessa loucura toda, né, doutora Lisiane, que é esses 6 bilhões de habitantes que tem nesse planeta Terra. Os antigos dizem muito essa ideia da Torre de Babel, né? Os idiomas foram confundidos e todo mundo fala e ninguém se entende muito bem. Então a internet virou também um pouco desse espaço, dessa propagação de informações distorcidas, falsas informações, ou seja, e que com saúde não se brinca. Então, como que é a gente da área profissional ver muita gente se guiando por informações incompletas, inconclusas e que não necessariamente é o específico para a gente. Então, o propósito aqui desse quadro é trazer profissionais de excelência e, claro, a doutora Lisiane Miotti é a expoente aí dessa área, para a gente poder Obrigada. ter esse momento de trazer informação de fato relevante, verdadeira, direto da fonte, aquela ideia que eu sempre falo, né? Sem intermediários. Então, assim, estamos aqui, Verdade. eu estou em Ai, que Salvador, na bacana. Bahia, essa aí na Flórida, e aí que Isso, maravilha. Então, Melbourne Beach, isso, na olha só, Flórida. Você em Salvador, Bahia, maravilhoso, né? E te agradeço muito o convite, foi um prazer, Anderson. E assim, conversar com alguém assim, expert realmente em insônia, né? Que realmente consegue tratar a insônia na raiz, né? Na causa, né? E com uma reeducação, né? Com uma reorganização do sono das pessoas. Isso é maravilhoso, porque isso é tão maltratado, né? É tão maltratado os distúrbios do sono em todos os lugares do mundo, né? Provavelmente, pelo menos assim, ó, no mundo ocidental, é muito maltratado, né? exatamente. E o que eu percebo? Com a questão feminina, a menopausa também não é muito diferente, né? Então, para a gente iniciar aqui e introduzir aqui o nosso Com Saúde Não Se Brinca, é bem isso, né? Com saúde não se brinca, saúde do sono, saúde integral da mulher. A gente tá vendo a doutora Lisiane Miotti, mas eu queria fazer assim, um go back, né? Um retrospecto daquela jovem lá atrás que foi fazer um vestibular para medicina, aquela ideia na época que ainda se fazia vestibular, né? Hoje em dia a gente não faz vestibular para Exatamente. nada, né? Se Na inscreve. verdade, a medicina é uma das coisas que ainda se faz vestibular, Anderson. Acabei de ter a minha sobrinha, que fiquei muito feliz. Ela Sim, recém entrou no vestibular de medicina, porque é muito concorrido, então ainda sim, sim, precisa fazer vestibular. E está muito difícil para essa galera entrar na faculdade de medicina através do sim. vestibular. Assim, está muito concorrido. Então, a Isabela Miotti, um beijinho se ela estiver me ouvindo, Maravilha, que ela Isabela. é minha fã Sucesso. também. Vai ter mais uma médica na família. Eu estou muito feliz porque vai ser uma médica maravilhosa, com certeza. Exatamente, já tem toda a tradição. Eu queria rememorar um pouco, ou seja, daquela jovem que decidiu fazer um vestibular para medicina há um tempo atrás, para até virar a profissional, doutora Lisiane Miotti.
como foi que você se tornou, como eu me tornei Lisiane Miotti, doutora Lisiane Miotti? Fala um pouco aí, conta um pouco pra gente. Nossa, Anderson, tu sabe que assim, ó, decidi pela profissão, eu estava entre duas coisas. Eu estava entre a medicina e a administração, tá? Porque eu sempre gostei de lidar com pessoas, de liderar, né? Eu sempre fui muito boa em matemática, paradoxalmente, sempre fui muito boa em matemática. Gabaritei um monte de provas em matemática, mas também gostava muito de biologia, de química. E aí eu passei algum tempo, eu acho, me perguntando o que eu queria fazer da vida. E eu me lembro muito bem o momento em que isso aconteceu, que foi uma vez meu pai estava me levando de volta da aula para casa e passou uma ambulância com a sirene ligada do nosso lado. E aí eu olhei aquela ambulância e na hora me veio assim uma certeza de que era aquilo que eu queria fazer para mim, que eu queria estar numa posição de poder fazer a diferença na vida daquela pessoa que estivesse dentro daquela ambulância. Que eu, digamos que isso seria uma das coisas que eu achava, era dessa forma que eu queria fazer a diferença no mundo, né? Olha Fazer só. o meu papel, né? E foi ali que eu entrei para medicina e assim realmente sempre amei tudo. Tanto foi muito difícil para mim decidir uma especialidade dentro da medicina, até o meu estágio obrigatório no quinto ano de ginecologia e obstetrícia, eu queria fazer otorrinolaringologia, né? Fiz todo o meu currículo para otorrinolaringologia e quando eu entrei no estágio obrigatório, que era de 3 meses ou 6 meses, agora já nem me lembro, em ginecologia e obstetrícia, já me apaixonei e aí tive que correr atrás do tempo que eu tinha investido em outra especialidade. Então eu tive que estudar muito, mas muito mesmo, para passar, para entrar numa residência, porque eu queria entrar na residência da PUC, que era muito concorrida, e eu era um azarão, né? Porque eu não tinha currículo para entrar na ginecologia e obstetrícia. Então, a minha única chance era, assim, arrasar nas provas escritas para que ninguém pudesse me negar uma vaga. E consegui. E consegui. Eu fui a segunda melhor nota da prova escrita da PUC aquele ano. Então, eles tiveram que me colocar para dentro, mesmo não tendo nada feito na ginecologia e obstetrícia e tendo decidido de última hora. Foi assim. E assim, e daí depois da residência foi uma consequência, assim, a ginecologia e a obstetrícia me completou muito, mas já dentro da ginecologia, quando eu vi a minha primeira cirurgia de mama, de mastectomia radical, Anderson, eu vi aquilo e aquilo era uma coisa assim tão feia, tão radical, tão grotesca quase, que eu pensei, não, deve haver uma outra forma de tratar a mulher de câncer de mama que não seja através dessa mutilação que é retirar uma mama inteira, né? Acho que a primeira que eu vi ainda foi uma mastectomia radical que tirava até o músculo peitoral junto de trás da mama. Foi uma coisa tão feia que eu disse, não, não é possível. Tem que ter outra maneira de tratar câncer de mama e curar as mulheres de uma maneira decente, respeitosa e delicada. E aí, quando eu terminei a minha residência em ginecologia e obstetrícia, o meu professor Antônio Frasson abriu o serviço de mastologia na PUC e me convidou para ser a primeira residente. E eu aceitei. Então, eu inaugurei o serviço de mastologia da PUC, eu fui a primeira residente. Realmente foi uma coisa muito especial. Nossa, como eu tive essa bênção de ser a primeira residente, eu operei muito, muito, muito. Eu trabalhei muito, mas muito mesmo, mas ganhei muita experiência, mas muita experiência mesmo. E fiquei mais praticamente 2 anos e alguma coisa, né, na residência, porque eu ainda dei um pouquinho de segmento para o serviço. E foi Que isso. maravilha. E de lá para cá, o quê? Quantos anos de medicina? Oh my gosh.
Eu Faz acho que tempo que eu não ouvi essa expressão, acho tão, tão bonita. Oh my God, faz tempo que eu não ouvi essa expressão, que é o oh oh my God, é my oh my God. gosh, que aqui é o dia a dia, né? Tu Aham. sabe que, assim, em dezembro, eu acredito que eu tô fazendo 28 anos de formatura. Eu me formei em 97. Agora já perdi as contas, Então, né? que maravilha. Para quem tá, chegou agora, quem está nos escutando, estamos aqui falando com a doutora Alisiane Miotti, uma das maiores autoridades, se não a maior, sobre menopausa, com 28 anos de experiência. Como diz o jargão popular, né, 28 Obrigada. anos não são 28 dias, são 28 anos fazendo, operando, intervindo, seja um profissional de intervenção que conhece do início todo o percurso, né? Nisso aí se soma Uhum. quais são as especializações, de fato, obstetrícia, Ginecologia, ginecologia, obstetrícia e mastologia, né? Que é a especialidade em câncer de mama, né? E claro, e completa. depois, agora, nos últimos praticamente 10 anos, agora dá para dizer que eu me dediquei só para menopausa. Desde que eu vim para os Estados Unidos, eu me dediquei só para Então, menopausa. aí que eu queria ver. Então já tem o quê? Uns 7 anos que você está nos Estados Unidos, né? No, vai fazer, né, fez 9 anos agora em julho que eu estou nos Estados Unidos, né? E desde que eu vim para cá, então eu só me dediquei a me especializar em menopausa, né? E E aí sempre como adorei. foi? Sim, e aí como foi que aquela ideia, né? Claro, como mulher, a menopausa em algum momento vai surgir, aquela ideia, né? Mas assim, enquanto cientista, enquanto pensador, enquanto profissional, como foi que a menopausa entrou como um objeto de se debruçar-se, né? De pesquisa e Sim. de objeto de estudo e apreciação? Querido Anderson, sabe que essa é uma história até é uma história interessante porque na verdade quando eu estava na residência de ginecologia eu assisti, eu vivenciei a ascensão da terapia hormonal e a queda. Tá? Então, assim, para ter uma ideia, assim, ao final dos anos 90, tá? A gente estava começando a entender como tratar a mulher na menopausa. E a gente estava entendendo que a terapia, que naquela época se chamava terapia de reposição hormonal, Isso. que os estrogênios e a medroxiprogesterona que se usava na época, nossa, mudavam a vida das mulheres em menopausa e que realmente devolviam para elas o bem-estar, mas não só isso, que protegiam elas do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de osteoporose e osteopenia, fraturas osteoporóticas, que melhorava o desempenho delas em relação a doenças metabólicas e risco de diabetes, protegia elas do câncer coloretal e se acreditava que havia proteção contra o câncer de mama. Tá? E aí, ao final dos anos 90, a terapia hormonal, nessa fórmula que eu acabei de falar, foi o medicamento mais vendido nos Estados Unidos, ao final dos anos 90, tá? E aí, em 93, começou um estudo para botar essa situação toda limpo, porque nós clínicos, naquela época, os clínicos da época, entendiam que a reposição hormonal tinha muito mais valor do que só tratar sintomas, que ela realmente protegia as mulheres nos anos que vinham adiante, garantia uma melhor saúde para elas, né, no passar dos anos e para chegar ao envelhecimento. E aí se começou um estudo que é até complicado, não vamos entrar nisso porque é um mundo, mas começou o WHI, que era um estudo que tinha a ideia, como objetivo estudar realmente qual era esse efeito de proteção sobre as mulheres a médio e longo prazo. E aí, o que aconteceu, Anderson, é que foi assim, ele ainda é um dos maiores estudos multicêntricos e randomizados do mundo, tá? Ele alocou 64 mil mulheres, tá? Em 30 e alguma coisa, 30 e poucos centros, né, de pesquisa, só que ele cometeu alguns erros sérios de seleção de pacientes, principalmente quanto a idade que elas foram selecionadas, né? A grande maioria delas tinha mais de 55 anos ou mais de 10 anos pós-menopausa quando entraram no estudo. E a maneira como elas eram escrutinadas para se tinham alguma
doença já existente na mama foi muito diversa em vários lugares, então acabou que em mais ou menos 2000, e foi em 2002, se viu um aumento da incidência de câncer de mama nas que estavam no braço usando a medicação dentro do estudo, principalmente o braço de estradiol e de estrogênios conjugados equinos e medroxiprogesterona, e um aumento do risco de infarto e acidentes vasculares cerebrais. E aí, só que foi uma coisa muito complicada, sabe, Anderson, porque assim, esses resultados preliminares vazaram para a mídia antes de passar pelos próprios presidentes do estudo, e vazou para a mídia e foi um desespero, foi um Deus nos acuda, foi, como a gente diz, cacaca no ventilador. E aí no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, foi muito afetado, caiu na mídia direto, e aí a terapia hormonal foi banida, as mulheres foram orientadas a parar com o que estavam usando de terapia hormonal, e os médicos retiraram toda a terapia hormonal das suas pacientes e contraindicaram a partir de então. Então, terapia hormonal foi banida. Isso, então, eu vi a ascensão e a gente conseguindo tratar as mulheres em menopausa, e eu vi essa queda de uma hora para outra, nos tirou o chão. E eu estava já na residência de mastologia, eu trouxe esse material todo, quando aconteceu essa pane toda, foi um escândalo no mundo médico. Eu trouxe até para nossa reunião de grupo tudo que estava vindo, né, dos Estados Unidos para nós. Então, assim, nos deixou sem chão. E demorou muito tempo para a gente recuperar isso, sabe, Anderson? Entender os vieses, entender os erros que tinham acontecido, entender que estava relacionado à seleção das pacientes, à idade, a não terem visto a mama bem vista antes de entrar no estudo, e tinha a ver com o tipo de hormônio que a gente usava naquele momento, principalmente a medroxiprogesterona. Né? Ela, na verdade, depois de muitos anos, isso é conclusão que agora a gente veio ao longo dos anos tirando, que na verdade nem era o estrogênio conjugado equino que fazia mal, né? Era ou que causou algum problema. Na verdade, se algum dos medicamentos dos hormônios causou algum problema, foi a medroxiprogesterona, que era uma progesterona sintética, tá? Não foi o estrogênio. O braço que usava, das pacientes que usavam só estrogênio, tiveram diminuição do risco de câncer de mama, da incidência de câncer de mama. Então, isso é bem resumindo, tá? Então, assim, eu sempre fui apaixonada. Eu sempre tratei mulher na menopausa com hormonioterapia, mesmo quando ela estava banida. Sempre. Eu nunca deixei de tratar. Eu nunca acreditei que aquilo era verdade, e eu e os meus parceiros de trabalho, principalmente o Dr. Daniel Parisotto, que era um defensor assim voraz, né, da terapia hormonal, nós sempre tratamos as nossas pacientes com terapia hormonal. Tem uma pergunta aqui falando: boa tarde, faço reposição há mais de 10 anos, desde que fiz a retirada de mioma, tenho 61 anos, preciso parar. Enfim, aí trazendo essa dúvida aqui, introduzindo e aí, acolhendo aqui essa dúvida inicial e contextualizando, até hoje eu lembro assim que no início dos anos 2000, até em 2025, né, início do 2000, minha própria mãe iniciou, ela foi meio que diagnosticada como se fosse uma menopausa precoce, né? E aqui em Salvador, você já até conhecia internacionalmente também, em termos de Brasil e mundo, tinha o famoso cientista, o Elcio Coutinho, não sei se é um nome familiar. Então, ele tinha muito essa ideia, né, da menstruação, que era o objeto dele, a menstruação sanguínea inútil, né, que é o clássico, o livro dele, e trazia muito essa ideia da reposição. Então, aqui em Salvador tem o CEPAR, que é o Núcleo de Tratamento da Saúde da Mulher. E minha mãe submeteu esses tratamentos, a ideia de reposição, uma série de coisas. E qual era o imaginário que se tinha à época, né? De que, olha, vai aumentar o risco de câncer, então corre o risco de ter câncer, de desenvolver. Então, hoje, em 2025, indo para 2026, eu ainda vejo diversos profissionais de saúde desrecomendando, digamos que assim, a terapia, né, o tratamento de reposição hormonal, ainda com esse eco, né, com essa visão, digamos que, de repente, ultrapassada ou não atualizada, das recentes descobertas científicas de como que isso, na verdade, esse filtro. E aí, coincide aí com essa pergunta que traz, eu preciso parar, ou seja, aí a pergunta é,
como que é a sua visão com uma expert, né, nessa área, uma perita na área de as pessoas, as mulheres passam suas questões, vão até estabelecimentos de saúde buscar uma orientação do profissional até então que está ali tratando e ainda são, digamos assim, orientadas dessa forma. Ou seja, o que a doutora Lisiane Miotti diria aí para a Silvia Pereira, inclusive, que é justamente a reposição feita específica. Então, primeiro, Silvia, você está bem, você está se sentindo bem, está se dando bem com a sua reposição hormonal, com a sua terapia hormonal, não pare nunca. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que a última coisa que eu quero fazer antes de ir para o meu caixão é usar minha terapia hormonal, tá? Então, assim, até morrer bem velhinha, se Deus quiser, você vai usar a sua terapia hormonal. Não existe razão nenhuma para recomendar a parada do tratamento se não houver uma ocorrência de saúde que imediatamente contraindique o seu uso, né? Que a partir daquele momento usar a terapia hormonal se tornou de maior risco do que benefício. Não existe data limite, vai usar até morrer, se Deus quiser. Então, maravilha. Então, assim, dentro desse cenário aí, vamos trazer uma reflexão. Menopausa, então chegamos nela. Menopausa, perimenopausa, ou pré-menopausa e pós-menopausa. Vamos navegar um pouco por esse oceano, ou seja, o que é, como tratar devidamente, ou seja, o que preciso saber sobre as mulheres, né? O que as mulheres precisam saber de tratamento de menopausa, que ainda não sabe, que se soubesse, estaria fazendo a reposição com a doutora Lisiane Miotti. Opa, isso aí é meu mundo. Então, assim, Anderson, de uma maneira geral, eu acho que, assim, são muitas coisas para falar, né? Mas, assim, a gente define, existe para nós mulheres a fase do climatério. A fase do climatério engloba a pré-menopausa, a menopausa propriamente dita e a pós-menopausa. A pré-menopausa é o momento em que os ovários começam a diminuir a sua função, as ovulações começam a ser mais irregulares e nossos níveis hormonais já começam a flutuar muito em produção ou já cair em produção total diária, tá? A pré-menopausa tem sido chamada no Brasil, na verdade, de forma errada, de perimenopausa. Isso é uma tradução incorreta do inglês, né? No inglês, pré-menopausa é perimenopausa. No português, perimenopausa é sinônimo de climatério. Então, perimenopausa é sinônimo de climatério na língua portuguesa e engloba toda a fase do climatério, pré-menopausa e pós-menopausa. Tá? E climatério, ou que seria perimenopausa em português, significa um momento em que a mulher perde a sua fertilidade. Os anos que se seguem a diminuição e a perda da fertilidade. Isso que significa climatério, tá? E então a menopausa se definiria como um momento desde a última menstruação, ou se caso for a retirada dos ovários, tá? E até completar um ano. Essa é a menopausa propriamente dita, os 12 meses que se seguem após a última menstruação ou a retirada dos ovários, se for uma menopausa cirúrgica ou se for uma menopausa medicamentosa, né? Parou de funcionar os ovários por algum tratamento de saúde feito. E a pós-menopausa, então, a partir de um ano completado sem menstruações ou sem ovários, um ano após vai ser pós-menopausa para o resto da vida. Então, a gente chama genericamente de menopausa, mas depois de um ano desse período, nós todas vamos viver pós-menopausa. Estamos para sempre em pós-menopausa. E isso é uma coisa interessante da gente esclarecer, Anderson, porque assim, as pessoas ainda acham, as mulheres ainda acham que menopausa dá e passa. Tá? Por quê? Porque elas relacionam o período da menopausa com aqueles 2, 3 anos super críticos que nós temos de muita abstinência hormonal e de muitos sintomas. Só que eu gosto de explicar para elas assim, que esse momento, então, é pura abstinência, é o corpo
desesperado, precisando de hormônios e não tendo, e criando vários sintomas por causa disso, né? Só que e o nosso corpo é muito resiliente, o nosso corpo aprende, né? Depois desses 2, 3 anos entre a transição da pré-menopausa para a menopausa, dá para dizer que são uns 3 ou 4 anos, o nosso corpo começa a entender que não vai ter estrogênios de volta e ele começa a se acostumar e ele começa a buscar alternativas para aquilo para as coisas, para as funções em que ele usava estrogênio anteriormente. Então a gente começa a já diminuir um pouco os sintomas, a grande maioria de nós, o corpo já começa a se acomodar, a se adaptar a essa nova situação, mas não quer dizer que a menopausa passou, você vai estar sempre em menopausa para o resto da vida. Mas mesmo assim, a gente não tem como falar de todos os sintomas de menopausa, tá, Anderson? Porque, vamos dizer, os maiores experts do mundo já listaram pelo menos 60 sintomas relacionados à menopausa, tá? O que a gente mais costuma lidar são 25 da lista oficial, mas nós já sabemos que são mais de 60. Então, a gente sabe que os sintomas podem ter passado, mas a menopausa continua. Vamos falar só de calorões, que é o sintoma mais conhecido, é o mais assim, florido, é o que quase toda mulher passa. Gente, calorões ou fogachos, e juntamente com suores noturnos, é um dos sintomas mais frequentes. Mais de 60% das mulheres em menopausa sofrem em algum período com os calorões. E apenas 7% das mulheres, talvez 7 a 10% das mulheres não experimentam um calorão, entrando em menopausa ou um fogacho, mas 10% de nós, se não estivermos em tratamento, vamos ter, até morrer bem velhinha, vamos sofrer de calorões. 10% de nós. Então, assim, é para entender que menopausa não dá em passa, você vai estar sempre com o seu status hormonal vai ser sempre não produzir mais hormônios sexuais pelo resto da sua vida, tá? E isso, Anderson, eu até vou aguardar as tuas outras perguntas, mas é isso que é importante das mulheres entenderem o porquê que tratar a menopausa é fundamental. É opcional, sim, mas toda mulher precisa ser esclarecida sobre o tratamento da menopausa e, como eu digo, toda mulher merece ser tratada para a sua menopausa da melhor forma possível e merece terapia hormonal. E quando for o momento eu vou explicar por quê. Maravilha, hein? Que aula. Para você que chegou agora aqui, a gente está com a doutora Aliciane. É meu assunto favorito, tá? Então, se tu não me parar, eu não paro. Não, tô aprendendo. Tem que aprender. Que aula, que maravilha. Estamos, para o pessoal que chegou agora aqui, estamos com a doutora Lisiane Miotti, uma expert, um dos maiores nomes aí, referência no tratamento da menopausa, da saúde da mulher como um todo. Reúne aí mais de 2, quase 3 décadas de experiência em medicina aplicada à saúde da mulher, com experiência de cirurgia, diversas outras especializações. E a gente separou esse tempo aqui com o quadro Com Saúde Não Se Brinca, para justamente entender isso, né? Ou seja, com saúde não se brinca. Do que vale tudo se a gente perde a nossa saúde. Dentro desse cenário aí, a Silvia aqui agradeceu, falou, ótimo, achava que parava, e aí comentou que agora a informação chegou útil, né? E com acompanhamento, né? Outra coisa, Silvia, não deixe ninguém te dizer o contrário. E pode botar nas minhas costas, que eu tenho costas largas. Que maravilha. E aí, dentro desse cenário, existe aquela ideia da janela de oportunidade que se tem para iniciar a terapia hormonal feminina, né? Aquela ideia de que, não, vou deixar para depois, não, já estou com o meu médico me acompanha, não, já é o médico da família, me acompanha desde que eu era criança, já foi o médico que fez o meu parto, ele disse que não é o momento agora ainda, fez meus exames, disse que está tudo normal. Então, ou seja, eu queria que vamos navegar agora por esse oceano da janela de oportunidade, ou seja, o amanhã pode ser tarde demais. Traz um pouco isso, elucida um pouco isso para a nossa audiência. Excelente, excelente.
Anderson, esse é um dos conceitos mais importantes dentro da terapia hormonal, mas como tudo está evoluindo, também está evoluindo. Mas assim, para que a gente, todos nós tenhamos compreensão disso, na verdade, isso vem do conhecimento muito importante, que inclusive veio do WHI, ele foi muito importante para nós, que na verdade existe tempo certo para iniciar a terapia hormonal. Quanto antes, melhor a partir do momento em que a gente entra em menopausa. E eu costumo dizer, eu gosto muito de dizer isso para as pessoas não esquecerem: os 5 primeiros anos de menopausa são os melhores e são nobres para a gente começar a terapia hormonal. Por quê? Nesse momento é que nós vamos colher os maiores benefícios, né, de estarmos mantendo os nossos hormônios sexuais, mantendo para nós os nossos hormônios sexuais através da terapia hormonal, e os riscos desse tratamento são mínimos. Então, assim, os 5 primeiros anos são os melhores e são nobres. A gente sabe, Anderson, que a partir de 5 anos totalmente sem hormônios, a gente começa a já acumular muitos prejuízos, tá? E começa a perder os receptores para estrogênios no nosso corpo. Tá? Esses receptores de estrogênios começam a evoluir, começam a morrer, porque não tem mais estrogênio circulando. E nós temos receptores para estrogênios em absolutamente todo o nosso corpo. Não existe célula, tecido ou órgão do nosso corpo que não use estrogênio para alguma função importante. Então, eu costumo dar o exemplo que até o nosso ouvido interno tem receptores para estradiol. Por isso que muitas mulheres têm zumbido e vertigem quando entram em menopausa. Então, para ter ideia de que realmente ele é importante para tudo. E aí vem todas as questões de névoa mental, qualidade intelectual, cognição, né? E vamos falar da insônia logo, logo. Né? Que aula, hein? Que maravilha. Deus, fica à vontade. Não, só para te completar, então, assim, por isso que a gente diz que, na verdade, por 10 anos a gente pode fazer, desculpa, eu não terminei. Por 10 anos a gente pode iniciar a terapia hormonal, aos 10 anos que se seguem da menopausa. Mas cada ano que a gente perde, a gente vai perdendo benefícios e acumulando prejuízos, tá? E depois dos 10 anos, é bem importante a gente entender que não é mais uma proibição devolver hormônios sexuais para uma mulher. Então, passou da janela de 10 anos, até um tempo atrás, a gente tinha muito medo, e era quase que uma proibição, depois dos 10 anos ou depois dos 60 anos. Agora a gente já não vê dessa forma, porque a gente entendeu melhor quais são os perigos, tá, Anderson? Então, assim, essa mulher que perdeu 10 anos sem tratamento, 10 anos ou mais, ela precisa ser muito bem avaliada para ver se ela tem riscos para começar a terapia hormonal. A grande maioria das mulheres, a gente precisa ter muita certeza que ela não tem placas ateromatosas em carótidas, artérias vertebrais ou artérias coronárias. Esse é o maior risco de introdução tardia da terapia hormonal. É o desprendimento dessas placas, porque os vasos sanguíneos recobraram flexibilidade e elasticidade, e essas placas se tornarem êmbolos e fazerem um acidente vascular em algum lugar do corpo, um trombo ou uma embolia, tá? Mas elas precisam ser bem avaliadas, e quando esse risco é mínimo, tá? Quando a gente avalia que a mulher tem riscos mínimos para iniciar tardiamente a terapia hormonal e pode ainda ter muitos benefícios, deve ser introduzida mesmo que tardiamente, tá? Só que é bem interessante a gente reforçar que, assim, os benefícios vão ser muito menores, né? Os prejuízos já se acumularam, os vasos já se enrijeceram, já
já tivemos formação de enrijecimento em vasos sanguíneos por todo o corpo, prejuízo da perfusão, já tivemos distúrbios metabólicos, osteopenia, às vezes certo grau de osteoporose já, atrofia dos tecidos urogenitais. Muitas dessas coisas a gente não recupera, Anderson. Perderam os receptores, alguns tecidos atrofiam, principalmente da área urogenital. Mulheres que não fazem... Para tu ter uma ideia do quanto isso é sério, o canal vaginal de uma mulher tem 7 camadas, tá, de revestimento. Por causa de tudo, inclusive porque por causa do parto. Com 5 anos de pós-menopausa sem terapia hormonal, essas 7 camadas se tornam apenas 3. Tá? Então, assim, existe um processo de atrofia, de perdas de receptores e os tecidos vão se fundindo. Então, por exemplo, atrofia urogenital é uma das coisas que às vezes a gente não recupera quando reintroduzir muito tardiamente a terapia hormonal. E dentro desse cenário todo, até diversas dúvidas que surgiram aqui, porque existe essa resistência de alguns profissionais de saúde, né, médicos, né, que a não recomendar, a pessoa traz o sintoma, relata toda todo o amálgama de sintomas, que é denunciando ali, não, ainda não é o momento de fazer a reposição, vamos deixar mais para frente, ou seja, justamente infringindo e agredindo essa janela de oportunidade que se tem, né? Se deixar mais para frente, a gente perder essa janela. E aí eu tenho uma dúvida que surgiu aqui, justamente isso. Todos os médicos me diziam que ainda não precisava de terapia hormonal, mesmo eu relatando todos os sintomas. Ou seja, como que fica isso na cabeça da doutora Desiree Miotti, referência em menopausa aos preparados? Né? Oi, Kátia, minha querida paciente, querida esposa do Dr. Anderson, maravilhosa, obrigada pela oportunidade de responder isso. Kátia, Anderson, assim, ó, é ignorância, pura ignorância e falta de estudo, tá? Porque nesse momento que nós estamos vivendo hoje, em 2025, o médico que cuida de mulheres e que cuida da saúde da mulher e que não entendeu ainda qual a importância da terapia hormonal na vida de uma mulher, nela viver o período da transição, né, da vida madura, toda a vida madura, né, depois da perda da fertilidade, dela viver bem essa fase e dela envelhecer na melhor forma possível. O médico que cuida de mulheres e não sabe disso ainda, e não entendeu isso ainda, parou de estudar há mais de 20 anos, com certeza. Parou de prestar atenção e estudar a saúde da mulher há mais de 20 anos. Não se atualizou. Então, assim, isso é bem interessante da gente de tu falar, é por isso que ainda existe isso, é falta de atualização. E tem várias coisas ali nessa história, Anderson, que assim, é uma falta de valorização da saúde da mulher depois da perda da sua fertilidade, né? É um desrespeito, é uma falta de interesse. E hoje a gente sabe, Anderson, aqui o CDC, aqui nos Estados Unidos, né, o Center de Disease Control aqui dos Estados Unidos já postou, isso já fazem mais de 3 anos, eu acho, mais de 3 anos, que a expectativa de vida da mulher americana seria hoje de 3 anos e 3 meses maior se a gente não tivesse abandonado a terapia hormonal lá em 2002. Tá? Então, assim, as mulheres dessa geração que foi acometida por essa situação de banirem a terapia hormonal, essa geração adoeceu muito, morreu muito do coração, de acidente vascular cerebral, morreu muito de consequências de fraturas osteoporóticas, envelheceu muito mal, em más condições, né, físicas, né, com dores, com degeneração articular. Essa geração foi muito prejudicada e já foi uma geração que já viveu sob muito mais estresse.
né, do que as gerações passadas. Viveram muito mais estresse e viveram sobre uma alimentação, né, e uma vida mais complicada, mais urbana e com uma alimentação não tão rica, né, uma alimentação mais industrializada. Então, essa geração realmente se deu muito mal, né, das mulheres. Então, por isso que a gente não pode mais deixar isso acontecer. É muito importante que a gente não deixe isso acontecer. Então, eu sempre costumo dizer para as mulheres, nisso que a Kátia falou, por que me dizia que não precisava da terapia hormonal? Toda mulher precisa da terapia hormonal. Só não deve fazer terapia hormonal quem não puder fazer e que tenha sido bem esclarecido que essa mulher não pode fazer terapia hormonal, porque na situação dela, o risco dela fazer a terapia hormonal por alguma razão da situação clínica dela vai ser o risco vai ser maior do que todos os benefícios que ela pode ter com a terapia hormonal. Mas para a vasta maioria das mulheres, para mulheres saudáveis e ativas, os benefícios assim, ó, superam grandemente os riscos. Então, nenhuma mulher deve ser privada de terapia hormonal se não for absolutamente contraindicado e muito bem esclarecido. Eu vejo muita gente comentando assim, não, mas eu já faço reposição, já faço reposição. Aí aquela ideia, vamos deixar claro aqui para a nossa audiência que existem reposições e reposições. Ou seja, você está fazendo que tipo de reposição você está fazendo? Ou seja, o profissional que está lhe conduzindo, ele é um perito, ele é realmente um vocacionado para aquilo. Então, aquela ideia, às vezes a pessoa está pegando, ou seja, tá fadíssima, como no meu caso, né? A pessoa, não, mas eu já fiz o tratamento para insônia. Que tratamento você fez? É quando eu vou ver uma coisa que não tem nenhum vínculo com aquilo. Então, o que eu queria trazer agora seria, aí mais uma vez, né, para quem está chegando, a doutora Lisiane Miotti, especialista e referência internacional sobre o tratamento da menopausa, né, saúde da mulher de uma forma integral. Ela conduz o tratamento, né, a terapia hormonal de reposição. E aí, doutora Lisiane, o que a senhora tem a dizer, assim, já estou fazendo reposição hormonal, quais são, digamos assim, entre aspas, né, os falsos tratamentos, a gente pode fazer essa licença poética de dizer assim, de realmente o tratamento da reposição hormonal que a doutora Lisiane Miotti promove com toda essa expertise, toda essa maestria, ou seja, como é o seu tratamento, né, o que o diferencia nessas quase 3 décadas aí de dedicação à medicina. Excelente pergunta. Anderson, é muito importante a gente falar sobre isso, porque, assim, em primeiro lugar, o que eu sempre defendo desde sempre, terapia hormonal, nós temos terapia hormonal extensivamente estudada em todos os seus benefícios, em todos os seus riscos, em todo o mecanismo de funcionamento, né? Em todo o processo e todas as possíveis consequências ou benefícios para as mulheres. Essas terapias hormonais foram aprovadas pela Anvisa, foram aprovadas pelo FDA americano, e por vários, tantos órgãos que cada país tem o seu, né, de regulação de medicamentos e segurança de medicamentos. Essa terapia hormonal que eu recomendo está dentro das farmácias, tá? Com bula, com selo de segurança dos órgãos que nos protegem, né, em relação aos medicamentos. Não existe, isso nos custou. Vamos lembrar que isso nos custou mais de 20 anos de estudo desde o WHI para entender o que medicamentos eram seguros, como eles agiam, qual era a amplitude da eficácia e qual era a amplitude dos riscos, né? Qual era a segurança deles? Não existe razão para uma mulher fazer terapia hormonal que não esteja lá dentro das farmácias, com selo da Anvisa, selo do FDA ou com bula, tá? Então, não existe razão para uma mulher ser submetida a um tratamento de reposição hormonal empírico ou customizado dentro de uma clínica. Ponto final. Ponto final. E eu tô falando, sim, de implantes ou pellets, tá? Não existe razão.
não são aprovados, não foi garantida a eficácia e a segurança. E se faz muito no Brasil, e agora se faz escondido, porque não se pode mais se promover, se continua fazendo da mesma forma. Tá? E na verdade é só uma fonte bem generosa de lucro para quem faz isso, porque não precisa. Nós temos, o melhor está dentro das farmácias, primeiro lugar. Né? Que mais que tu me perguntou, Anderson? A ideia da autonomia, né? Do seu tratamento, que traz essa autonomia e liberdade para a mulher entender o que está acontecendo com ela e aí ela assumir o controle, né? Quer dizer, você está na condução da sua própria saúde. Isso, e então é bem importante as mulheres entenderem isso, entenderem que a terapia hormonal, ela tem que atender às suas necessidades. Nenhuma mulher é igual na menopausa, nenhuma mulher tem os mesmos sintomas que outra, e cada mulher vive de uma forma diferente, então tem demandas diferentes, físicas e intelectuais, no seu dia. Então é bem importante que a gente entenda que, assim, a terapia hormonal que você recebe tem que ser pensada para você. E esse é o maior problema com a terapia hormonal que não está funcionando, que não está dando resultado, que as mulheres não estão vendo melhora, né? É porque foi feita uma prescrição pré-fabricada, né? E isso é o que a gente mais vê, né, Anderson? Médicos que têm boa vontade de tratar a mulher em menopausa e dar terapia hormonal para elas, mas tem muito pouco conhecimento ou muito pouco tempo de consulta ou muito pouca paciência para ouvir e não conseguem individualizar para aquela mulher, né? E aí o que acontece? Os sintomas permanecem, né? E aí é muito interessante que tu comentou antes, né, que a nossa intersecção é com a insônia. E a insônia, a persistência de fogachos, de calorões e de insônia é um dos maiores indicativos de que a sua terapia hormonal está muito pobre e muito insuficiente. Tá? Isso aí. Maravilha. E, inclusive, foi até uma questão que trouxe aqui, né, sobre a questão da individualização do tratamento. Não? Então, o tratamento, a doutora Lisiane Miotti, é completamente individualizado, né, e bem customizado. Digamos que cada um tem uma arte, né, ou seja, uma obra de arte, digamos que assim, né, bem personalizada no 1 a 1. Então, para a gente entrar em vias de conclusão, digamos que assim, a menopausa, né? A gente está com essa menopausa, a insônia e aquela ideia das névoas, né? Névoas mentais, né? Cognitivo. E eu fico pensando que quanto em consultório os sintomas da menopausa são escutados como transtornos mentais, quando na verdade não são, ou seja, o falso diagnóstico de uma depressão, de uma ansiedade, e daqui a pouco já sai com uma prescrição de um fármaco que tem sua validade, mas não seria aplicado naquele caso, justamente por não ter essa escuta apurada daquela colheita, naquela, eu costumo dizer assim, que o primeiro instrumento do profissional de saúde é a escuta, né? Saber escutar o que está ali, poder trazer uma hipótese diagnóstica e descartar ou confirmar a hipótese com as metodologias que tem. Então, quando você já sai ali com um a priori, ou seja, antes da experiência, você já tem um negócio, eu costumo dizer assim, os atendimentos meio McDonald's, já saiu, já resolveu, ou seja, você está falando com muita gente, não está falando com ninguém. Então, ou seja, a saúde ela não é um fast food, digamos que assim. E aí eu queria trazer o seguinte, essa ideia de que o quanto de equívoco que se tem, né? E desse tratamento, dessa ideia de não ter uma atualização e de não ter aquela ideia de quanto se perdeu assim, o valor humano, de ver a doença e não ser humano que está em sofrimento, né? Aquela ideia, existe ali uma queixa que eu preciso ver a pessoa, o humano. Então, não necessariamente eu já estou atendendo ali pensando, assim, a primeira coisa que tem a atender, a segunda é dispensar para ver o próximo, ou seja, esses atendimentos seriados que se tem, muito essa ideia industrializada que se virou a indústria, né, da saúde, em termos de Brasil, principalmente aquela ideia de que a prevalência dos planos de saúde, de uma forma geral, que acaba, de uma certa forma, também não criando a infraestrutura adequada para que o profissional até tenha uma boa escuta, um bom manejo, mas ele sofre uma série de pressões ali que acaba suprimindo ali que ele possa desempenhar o melhor dele, né? O melhor que ele tem para dar acaba sendo pressionado. E os reflexos disso são justamente essa ideia, que a pessoa, não, já estou em consulta, já estou fazendo, mas
não está no melhor da arte, no estado da arte que se fala, né, do atendimento. Então, aí é aquela ideia, né, eu faço um exercício aqui de pensamento. Ele falou um pouco de insônia, mas tudo bem, aquela ideia de que é a deixa, né, de que se está com insônia, o sono está perturbado, se existe ali uma variação, uma alerta vermelha, né, um red flag, digamos que assim, de que alguma coisa está fora da ordem. Eu sempre falo com os pacientes, ou seja, há uma dobradinha entre a parte comportamental e a parte hormonal, que você pode alterar a parte comportamental inteira, mas se você alterar, a gente vai ajustar toda a parte comportamental aqui, como da psicologia do sono. Mas isso não vai colocar na sua corrente sanguínea a dosagem hormonal necessária. Então, aquela ideia, né? Cada coisa, as fronteiras. E eu considero que o contrário também acontece. De repente, a mulher fez toda a reposição hormonal, está tudo ótimo, seja, do ponto de vista da saúde da mulher, mas e os comportamentos que não estão, né? Aquela ideia, os caminhos neurais, os hábitos. Claro. Então, tem aquela ideia, eu faço a dobradinha com a cirurgia bariátrica, né? O pessoal faz a cirurgia bariátrica, eu falo muito disso, assim, até repetitivo nisso. Cirurgião fez, teve a redução de uma pessoa ficou magra, e aí 6 meses depois, é o chamado reganho de peso, né? Ou seja, por uma série de hábitos alimentares, né? Hábitos alimentares, né? A relação que essa pessoa estabeleceu com o alimento fez com que a intervenção cirúrgica ali se perdesse. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como essa relação que teve com seus pacientes sobre insônia e hábitos e essa queixa do tipo, doutora Lisiane, eu ainda estou com problema de insônia. Traz um pouco, o que você tem escutado? Assim, eu vou tentar falar mais concisamente possível, porque a gente não tem muito tempo, Anderson. O que eu acho que é bem importante a mulher entender. Existe o distúrbio do sono relacionado às quedas dos níveis hormonais. Então, tem a perda de qualidade do sono e insônia relacionada ao climatério, pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, que, na verdade, tem origem realmente na nossa falta de hormônios, porque os nossos hormônios são extremamente importantes para o nosso equilíbrio total, para o equilíbrio da nossa produção e gasto de energia. E um dos eventos mais importantes, que eu acho que é bem importante toda mulher entender, porque elas vão entender melhor como elas estão se sentindo e como o tratamento delas está, é que, assim, um dos eventos mais básicos que acontece para a menopausa causar insônia é que, assim, quando os nossos hormônios desaparecem, estradiol, progesterona desaparecem, o nosso cérebro não se conforma com essa situação. E ele continua pedindo para o ovário para mandar hormônio, para mandar hormônio, para mandar hormônio. Fica liberando principalmente 2 hormônios lá de cima, FSH e LH, que é importantíssimo nessa questão. E esses picos, principalmente os picos, o LH, o FSH alto e o LH em picos, faz com que ele vai ser liberado constantemente para os ovários voltarem a produzir hormônio, e ele não parou de funcionar, ele não consegue mais. O que acontece isso? Isso afeta o nosso centro de termorregulação, que está no nosso hipotálamo. Tá? Então, entendam, mulheres, que essa é uma das origens principais da insônia relacionada à pré-menopausa e menopausa. O nosso centro de termorregulação está perturbado pela falta de hormônios, tá? E quando nós estamos em repouso, tentamos entrar em repouso e tentamos dormir, ou estamos dormindo, o nosso corpo não consegue manter temperatura estável. Ele fica tentando o tempo inteiro regular, né? Regular a temperatura, mas ele não está percebendo bem a temperatura. Ele está com defeito de funcionamento por falta de estrogênios e de progesterona. E aí o que acontece? Mesmo mulheres que às vezes não têm fogachos ou calorões importantes durante o dia, elas vão ter uma sensação de suor noturno exagerado, ou vão ter aquela sensação de calor, frio, calor, frio, calor, frio ao longo da noite, que nos desperta e às vezes não nos deixa dormir de novo. Tá? Então, assim, os níveis de estradiol são muito importantes nessa serem corrigidos para essa questão do centro de termorregulação. E a progesterona é um hormônio miorrelaxante e realmente tranquilizante
mais importante que a mulher teve na sua vida desde a puberdade. Então, muitas de nós realmente sentimos muita falta dessas produções de progesterona, de progesterona, para dormirmos bem. Tá? Então, ambas coisas devem ser corrigidas para a gente voltar a ter um sono fisiológico, né? Um sono bom. Eu diria que assim, ó, Anderson, tanto na questão da insônia, quanto na questão dos transtornos de humor que tu falou antes, que são diagnosticados e tratados erroneamente, toda mulher que estiver em menopausa deve ser vista quanto à possibilidade do tratamento, diante de qualquer coisa, o tratamento da menopausa, estabilizar ela ao máximo nessas questões, para ver se depois dessa estabilização tem ainda distúrbio do sono, tem ainda uma insônia, ou tem ainda um transtorno do humor, tá? Mas eu acho que a mulher, nessa fase, ela tem que ser corrigida, ela tem que receber ajuda com a correção hormonal bem feita, bem individualizada para as suas necessidades, antes de se pensar que o diagnóstico é outro, né? Antes de se diagnosticar propriamente uma insônia por outra causa, ou um distúrbio do sono por outra causa, ou um distúrbio do humor por outra causa, transtorno de ansiedade, de depressão e qualquer outra coisa. Então, é bem importante, isso eu acho que toda mulher que está assistindo, toda mulher que vai assistir a live depois, precisa saber disso. E assim, eu ensino para minhas pacientes, eu digo para elas, é um termômetro. Se em algum momento você voltar a ter calorões, ou você começar a ter prejuízo da sua qualidade do sono, porque você está sentindo frio, calor, frio, calor, frio, calor durante a noite, as suas necessidades hormonais mudaram e nós temos que ajustar o seu tratamento. É o termômetro mais sensível que a gente tem no nosso corpo, é esse. Então, para quem estiver fazendo um tratamento hormonal e ainda não melhorou disso, a primeira coisa é melhorar esse tratamento hormonal. Ter um tratamento hormonal realmente eficaz e satisfatório. Seu corpo tem que estar satisfeito com o tratamento para você sair desses sintomas. E é uma corrente, né, Anderson? É assim, tem fogachos, calorões, tem insônia, aí tem fadiga, aí tem desânimo, aí não acorda indisposta de manhã, aí tem névoa mental, né? Aí não rende bem, aí tem distúrbio do humor, aí tá irritada, aí tá cansada, né? E é justamente nisso aí que entra a construção de vários hábitos danosos. Você está comentando mais de 50 tipos de sintomas de menopausa. Aí que eu entro com as condutas autolesivas que a pessoa começa a adotar para tentar resolver, que aí é aquela ideia, né? Fica a parte comportamental. Se a gente não alterar a parte comportamental, corre o risco aí de se perder grande parte do aproveitamento de qualquer outro tratamento que se tenha, né? Aquela ideia do comportamento, o trabalho. Ele é fundamental de propiciar a melhora do tratamento ou comprometer o tratamento por falta de adesão do paciente, né? Perfeito. E o teu trabalho é perfeito nisso, Anderson, porque na verdade é reaprender, é reeducar o sono, né? O sono ele precisa ter hábito, ele precisa ter rotina. E isso é uma coisa que para a mulher na menopausa serve para tudo. A gente tem que ter rotina para tudo e tentar melhorar da melhor forma os hábitos. Então, assim, a grande maioria das mulheres que seguem duelando com insônia, apesar de um tratamento, eu digo que insônia pode ser muitas coisas, então eu não gosto de falar sempre de insônia, porque às vezes as mulheres têm outros tipos, elas não é que elas não dormem, mas elas dormem mal e elas não acordam refeitas no outro dia, ou é um sono picado, é um sono interrompido, né? Então, assim, sabe que é mais raro a gente ver insônia na mulher, né? Insônia, assim, tipo, eu não durmo, não. É assim, eu durmo por exaustão e eu acordo 3, 4 horas da manhã e não consigo mais dormir. Ou o meu sono é todo picadinho, eu durmo, acordo. Eu acabo fazendo sonecas a noite inteira, ao invés de ter um sono profundo e restaurador. Então, quando tem isso, e é importante isso, Anderson, porque daí,
quem tem a escuta, né? Quem vai buscar a raiz, né? Como tu faz, eu vejo com as minhas pacientes assim, aí tu vai tentar entender, tá, mas me explica como é que é a tua rotina noturna, me explica como é que é a tua rotina do sono. Aí a gente vai ver que às vezes a gente erra no básico, no que é mais simples, porque a gente não valoriza. Mas assim, ter uma rotina que nos leve para o momento de dormir é fundamental, né? Sair desses hábitos, né? Que é desde a alimentação muito pesada, o uso de eletrônicos e luzes azuis, né? Na hora de dormir, a televisão no quarto, né? Levar o computador para a cama para pagar contas, né? Ou ficar trocando mensagem no celular até altas horas, né? Então, várias coisas que a gente faz de errado e que prejudicam o nosso sono. E a gente está fazendo coisas muito básicas erradas. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para as minhas pacientes. Em primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Cama é para o sono e para o sexo. Ponto final. Não se faz mais nada na cama. Cama é um santuário, né? Então, e para ela ser o santuário do seu sono, você precisa respeitar essas propriedades dela, né? A cama não é mesa, a cama não é cadeira, né? A cama não é escritório, né? Então, a cama é para dormir e para o sexo. E daí todos os outros hábitos que cercam a rotina da hora de dormir precisam ser equilibrados, né? E é isso que tu sabe fazer de melhor, né? Que maravilha, que aula, que aula. Estamos aqui chegando na rota de conclusão, né? Poderia ficar aqui horas a fio, mas com uma satisfação, tá? Que aí a última questão que eu te concluir aqui é o seguinte: tem 6 bilhões de habitantes no planeta Terra. Se a gente pudesse colocar um microfone nesse exato momento para as mulheres e os homens também, né? Para poder orientar suas esposas e filhas e parentes, então, seria, o que é que a doutora Lisiane Miotti diria para essas mulheres, para a gente concluir? Primeira coisa, mulheres todas, a menopausa, a gente não se prepara para a menopausa, ninguém nos prepara para a menopausa. Isso passa de geração para geração, mas agora a gente tem conhecimento. As nossas mães, as nossas avós tampouco entendiam. A menopausa é um momento em que nós perdemos a nossa produção de todos os hormônios sexuais. Só que isso acontece muito cedo na nossa vida. Acontece na faixa entre os 45 e 55 anos, 55 anos para a grande maioria das pacientes, das mulheres. Mas nós mulheres agora temos uma sobrevida muito longa. Muitas de nós vamos viver 80, 90, talvez 100 anos. E muitas de nós vamos passar mais de um terço da nossa vida sem hormônios sexuais, né? A gente hoje sabe o quanto é grave para a saúde de uma mulher viver tantos anos sem hormônios sexuais. Isso não acontece com os homens, entendam isso. Os homens não têm propriamente uma andropausa. Então, às vezes, aos 70, 75, 80 anos, os homens ainda têm uma produção de testosterona muito boa. Isso faz com que as mulheres sobrevivam mais do que os homens, às vezes, nós vivemos mais do que os nossos pares homens, mas nós vivemos entre 20% a 30% da nossa vida em dor ou doentes, né? Ou em más condições de saúde. Então, assim, as mulheres que vão viver a menopausa a partir de agora vão viver uma outra era, um novo momento. Hoje a gente entende como é a menopausa, como funciona, como deve ser tratada e o quanto é importante tratar ela. Então, assim, a gente só talvez durante muito tempo ainda, Anderson, a mulher precise conhecer, entender a menopausa e se entender quando estiver entrando em menopausa, não em menopausa definitiva, para ajudar os seus médicos a diagnosticá-las. A gente ainda vai depender da gente pedir por ajuda e, às vezes, guiar os nossos médicos no sentido de nos tratarem em relação à menopausa e não a doenças, né? Tratar a nossa falta hormonal e nos devolver a qualidade de vida. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer para todas as mulheres. Nós vivemos uma outra era agora, então se eduque sobre menopausa para você poder advogar pela sua saúde, a partir do momento da pré-menopausa em diante. Acho que era isso que eu teria que dizer para todos. Muita gente aqui dizendo, não sinto sono hora nenhuma, meu sono é cortado, faço
todo ano dosagem hormonal, já com 61 anos nunca indicaram terapia hormonal. Sinto que esses tratamentos são individualizados e sinto falta, várias questões aqui. Uma pessoa que na perimenopausa, pré-menopausa, pode iniciar a menopausa após o início do tratamento hormonal, várias questões aqui, ou seja, que dava várias outras lives. Assim, a gente vai concluir do nosso tempo. Queria agradecer aqui a presença de todos, assim, a gente vai colher aqui as informações que podem mandar por direct, que a gente abre caixinha e vai respondendo, vai criando os vídeos. E aí, para a gente concluir definitivamente como foi para a senhora, a doutora Lisiane Miotti, participar do Com Saúde Não Se Brinca, qual foi a sua experiência? Foi maravilhosa, Anderson, foi maravilhosa. Até quero fazer a minha parte aqui. Com a saúde da mulher não se brinca, com a saúde da mulher madura não se brinca, né? Essa é a minha luta, né? Para que a gente realmente trabalhe em melhorar cada vez mais a qualidade de vida da mulher a partir do momento em que ela perde a fertilidade, a partir do momento que ela entra em climatério. Adorei, Anderson. Tu pode me chamar quando tu quiser. Nós temos temas, a gente tem assunto para falar para mais, com certeza, 3, 4 lives. Então me chama quando tu quiser, foi um prazer, tu é um anfitrião muito gentil, né? E me deixou muito à vontade e foi muito bom falar contigo. Maravilha, então o formato está aprovado, né? Aprovadíssimo. Tá no padrão americano, tá no padrão americano. Padrão americano, tá ótimo, foi perfeito. E todas as que participaram, todas que têm dúvidas, né? O doutor Anderson e eu também estamos à disposição no direct. Entre em contato conosco, eu vi ali muitas questões. Olha, não tenho sono hora alguma. Tem alguma coisa muito errada com você, né? Tem que achar a causa, não ser tratada para dormir. Simplesmente. Faço todo ano dosagem hormonal com 61 anos, nunca me indicaram terapia hormonal, isso é um absurdo. Né? Você já deve estar ou em pré-menopausa ou menopausa há muito tempo, você está só perdendo tempo. Então, estamos à disposição. Maravilha. E é aquela ideia, né? A gente troca essas informações e aí para outros profissionais aqui, eu vou convidar outras pessoas também para participar do quadro Com Saúde Não Se Brinca. Faz aí um convite aí, doutora, por favor, para outras pessoas que vão ver para participarem. Para outros profissionais? Ou participarem aqui também. O que você diria? Como foi a experiência aí? Foi maravilhoso. É uma conversa muito boa, muito gostosa da gente ter, que é uma abertura para a gente poder falar com um pouquinho mais de carinho, um pouco mais até de liberdade sobre assuntos tão importantes, né, Anderson? É como tu falou no início, todas as pessoas estão recebendo uma abundância de informações e dentro dessa abundância de informações, grande parte delas são informações erradas, né? Principalmente, às vezes, de profissionais que não são qualificados para falar do assunto ou de influencers. Isso é muito sério, né? A gente tem muitos influencers falando de saúde a partir da sua experiência pessoal ou às vezes até encorajando as pessoas a se automedicarem. Eu estava discutindo com uma colega minha, profissional da endocrinologia e do esporte, ontem mesmo. Isso tá viralizando, isso tá ridículo, tá absurdo. E esses profissionais entendam, eles não podem ser responsabilizados pelo que eles dizem, porque eles não são profissionais qualificados. Se um psicólogo falando coisa errada, ou se é um médico falando coisa errada, a gente vai ser responsabilizado, né? Então, isso é muito sério. Então, trazer coisas, né? Então, teus convidados podem trazer muitas informações aqui limpas, puras, corretas, né? Para que as pessoas aproveitem na sua vida, né? Maravilha. E a filosofia do quadro é bem essa, né? Com saúde não se brinca, né? É bem essa semântica. Isso e aí, mesmo. Concluindo, Deus, Dulcineia, foi muito bom, eu fiz boneca, aplauso. Fernanda, parabéns pela iniciativa. Nossa Fernanda. A Fernanda, querida, ela nos acompanhou o tempo inteiro. Fernanda Sete, um abraço, querida. Patrícia, falando que não sente sono hora nenhuma. Dulcineia, um abraço. Eu fiz bonecas. Silvia Pereira, Geniva Mascarenhas, Patrícia, André Aguiar, diversas. Jacimar, que maravilha. Então,
Girlane Bispo, Dácio Monteiro, maravilha. Silvia Luane, olha só. Luziane, Luzineide, Denise, Bonella, Leandra. Ela é minha paciente, minha aluna querida. Ela Minha sempre fica estudante vendo meus fiel. conteúdos, Beijo, fica vendo. Denise. Beijo. A Denise está sempre comigo. Eu nunca estou sozinha. A Denise está sempre comigo, né, Denise? Então, uma paixão, uma pessoa maravilhosa. Já foi minha aluna, já é minha paciente. Sabe muito de menopausa, Denise. Sabe muito. Aprendeu muito. Doutora Lisiane Miotti, eu só não solto fogo de artifício aqui porque o espaço que eu estou não permite, é contra vai causar incêndio. Eu te agradeço muito, Anderson, pela oportunidade. Como eu te disse, tu é um anfitrião maravilhoso. Estou sempre à tua disposição. Quando precisar de mim, quiser conversar, pode chamar que a gente faz uma live, fala sobre mais alguma coisa importante, porque a gente tem muito assunto importante para falar, né? Vamos tirar um fotinho? Opa, com certeza, vamos. Tira no meu. Pronto, tira o fotinho daí também. Me manda depois. Isso, me manda depois. Tá pronto. Maravilha, sucesso. Viu? Maravilha, ainda mais sucesso, né? Agradeço, sou imensamente grato por essa disponibilidade, essa cortesia, essa gentileza de dispor, né? Seu precioso tempo para estar compartilhando o bem mais precioso que é o conhecimento. A gente sabe que a informação cura, a informação é aquele primeiro despertar, onde a pessoa vai e diz assim, nunca ouvi falar sobre isso, agora já não pode mais dizer. Então, a gente dispor de tempo de qualidade para poder levar, né, aquilo que a gente tem de melhor. Eu costumo dizer, a gente só oferece o que tem, né? Então, o que a gente tem é conhecimento, somos profissionais dedicados, né, vocacionados para a saúde. Então, eu queria também imensamente agradecer pessoas que estão aqui ao vivo, pessoas que vão ver mais para frente. Esse conteúdo vai ficar gravado, ou seja, pessoas vão ver daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, vão ficar aí. E a gente deu a nossa parcela de contribuição. Aquela história tornou o mundo um pouquinho menos sofrido, né? Ou seja, a informação. Exatamente, deu mais informação. A luz é informação, né? A informação é luz. Aí ficando de costas para a luz, pouca coisa se vê além da nossa própria sombra. Exatamente. Então, excelente, Anderson. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Um beijo, Ana Kátia. Um beijo para ti, querida. Tu é muito especial. Então, perfeito. Maravilha. Com saúde não se brinca, então aprovada aí, selo de qualidade da doutora Lisiane Miotti. Um abraço, até mais. Nos falamos. Nos falamos, até mais. Tchau, tchau. Tchau.